E nessa última sequência, falando sobre aconselhamento, ministério de consolo, ministério de aconselhamento na igreja, falamos do dom da exortação, o dom da sabedoria, e hoje a gente encerra com o dom de conselho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Vimos que a exortação, o Paracletos, que é a própria intitulação, o próprio título que o Espírito Santo recebe, o Espírito Santo que é o Deus presente na igreja, que é o Consolador, a mesma palavra que é usada para indicar o Espírito Santo é a palavra que é usada para o dom da exortação. E a gente viu como uma definição mais simples e mais objetiva: aquele que tem o dom da exortação, o dom do aconselhamento, aquele que puxa alguém para andar com ele, alguém que anda junto, alguém que motiva, alguém que incentiva, alguém que te levanta, espiritualmente te edifica. Vimos a palavra da sabedoria e hoje nós vamos ver o dom de conselho. 1 Coríntios capítulo 12, vamos aqui do versículo 4 até o versículo 8. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, com humildade Deus dá. No Antigo Testamento, a própria figura de Deus, a divindade de Deus, aquele que participa da criação, é apresentado como a sabedoria. No texto de Provérbios, a sabedoria também está na criação de Deus, e muitos identificam, e eu concordo com essa identificação, que a personificação da sabedoria de Deus é o próprio Cristo no Novo Testamento. João vai dizer que ele estava no princípio, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito seria. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses que tudo subsiste, as coisas continuam a funcionar por causa da presença de Cristo. Então as leis da natureza, tudo aquilo que se estuda na física, na matemática, na astronomia, essas leis que sustentam, a ciência explica, mas da onde vem? É a presença sábia, poderosa de Cristo Jesus, que sustenta todas as coisas. Isso é fantástico. Hoje nós vamos falar do dom de conselho. Então vamos para o próximo slide. A base bíblica, em especial versículo 8, que nós lemos há pouco, porque a um é dada, então é presente, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Se sabedoria, que nós vimos semana passada, é sofos, sofia, de filosofia, a palavra conhecimento é gnosis, de gnosticismo, de gnóstico, que é um outro tipo de conhecimento. Qual a definição? Passa mais um aí para a gente, Lucas. A definição dessa palavra: saber experimentalmente, conhecimento funcional, não é só informação. Tem gente que é muito informado, tem informação de tudo, mas não tem conhecimento de nada. A gente vive uma época, né, de muito acesso à informação. Uma criança que está no primeiro ano, na primeira série do Fundamental 1, pode, pela internet, ter acesso a fórmulas de segundo grau da matemática. Pode ter acesso à informação de seno, de cosseno, de logaritmos. Ela tem acesso à informação, ela não tem conhecimento. Como é que aquilo funciona? Para que aquilo serve? Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E aqui não é um conhecimento meramente teórico. O texto diz de um conhecimento experimental, um conhecimento funcional. É experiência de primeira mão, é experiência pessoal, experiência própria. A pessoa que tem
está dentro do ministério de aconselhamento, que exerce a função dentro da igreja de conselheiro, ela vai tratar alguns assuntos por experiência própria. Por isso que a Bíblia fala que não devemos precipitadamente estender as mãos sobre o neófito. O que é o neófito? O novato na fé, aquele que ainda está começando, engatinhando. Por quê? Porque ele não tem ainda a tal da gnosis, ele não tem o conhecimento experimental, ele não viveu aquilo. Lógico que a experiência cristã de cada um é diferente, e vai ter gente que vai viver 1 ano, 2 anos, 3 anos intensos de experiências espirituais, e outro talvez com 10, com 15, 20 anos não viveu. Uma pessoa que se permite mergulhar de fato, de cabeça no Espírito Santo de Deus, e outra que vai ali, de repente mais sistemática, burocraticamente, são experiências diferentes. A gente tem na nossa igreja pessoas que já tiveram oportunidades diversas, pessoas que se permitiram, por exemplo, ficar um período no campo missionário. Nós temos na nossa igreja uma pessoa que fica 1 ano, 2 anos, absurdamente inteira, integral, de tempo integral em algum ministério, é diferente de uma outra que fica 5, 6, 7 anos também no mesmo ministério, mas com todos os outros envolvimentos da sociedade. São experiências. A gnose é o conhecimento de primeira mão, é experiência própria, é a conexão da teoria aplicada. Não é uma pessoa que apenas lê e sabe do amor de Deus, é uma pessoa que sente, que vive o amor de Deus. Não é uma pessoa que vai dar uma palavra de consolo na teoria, mas é uma pessoa que já passou por determinadas coisas, vai dizer assim: olha, eu sei o que você está passando. E por isso, querido, que as nossas experiências, nenhuma delas é desprezada, não despreze. Porque Deus, talvez eu, talvez você que está aqui na igreja, você que está aí na rede social, já se questionou: por que eu passei por essa situação? Por que eu sofri esta traição na minha família? Por que eu sofri esse abandono? Por que eu passei por esta perda? Por que eu passei por essa doença? Por que eu passei por essa catástrofe? Por que eu passei por essa falência? Por que eu passei por esse divórcio? Por que eu passei por isso, por aquilo outro? O texto vai dizer assim: é um conhecimento aplicado. Porque aquilo que doeu em mim e em você ontem, pode ser usado hoje como bênção, ferramenta, instrumento de Deus para aconselhar o outro. Você consegue entender um negócio desse? Eu não entendo, mas a palavra de Deus diz que o consolo, depois nós vamos para esse texto, que o consolo que Deus nos consolou, nós iremos consolar a outros. É algo fantástico. E por isso que Cristo Jesus teve esse tipo de conhecimento. Porque o autor de aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele em tudo sentiu. Ele sabe o que nós sentimos e por isso ele se tornou ainda mais apto para nos socorrer. Uma coisa é você orar a um Deus que está no Olimpo, que está distante, que está dentro de um panteão de deuses, que está cercado pelos titãs, pelos semideuses, pelos anjos, por todo o serviço, mas nunca pisou o pé no barro. O nosso Deus, em Cristo Jesus, pisou no barro. Ele sabe o teu sofrer. Ele sabe, por isso ele se torna o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele mais excelente. Então, de novo, gnoses, saber experimental, conhecimento funcional, experiência de primeira mão, experiência própria, conexão da teoria com a aplicação, conhecimento aplicado. Que tipo de conhecimento? É só a leitura? Não, ele é obtido de relacionamento direto. Direto. No passado, o gnosticismo
se tornou um tipo de fé, um tipo de religião mística. Inclusive, Paulo e João, nas suas respectivas épocas, nos seus respectivos ministérios, combate o gnosticismo, porque na cabeça dos gnósticos havia um conhecimento oculto que somente os sábios, somente os místicos, somente aqueles que soubessem as magias, as palavras certas, é que teriam acesso. Não! O conhecimento não é para poucos, mas é para todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo conhecimento é dado a Pedro, que era indouto, pescador, semi-analfabeto. É o mesmo conhecimento que é dado a Paulo, que transita no meio dos filósofos. E o texto diz: o mesmo Espírito é quem distribui como lhe agrada, como lhe apraz, para a edificação do corpo. Queridos, é um conhecimento que é obtido num relacionamento direto com Deus. Só que tem uma diferença da sabedoria, a gente já vai entender. Nós vimos semana passada, os irmãos que estavam presentes, os irmãos que vão assistir aí depois, nós vimos na semana passada que a sabedoria é um dom que é dado por Deus e tem uma característica muito da humildade. Deus resiste ao soberbo. Você que é soberbo, cuidado, porque Deus resiste, e dura coisa é cair nas mãos, Deus vivo. Pessoa soberba, de nariz empinado, que não se relaciona com as pessoas, que faz acepção de pessoas dentro da igreja, na sociedade. Muito isso acontece na história, e a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Jesus, em dado momento orando, vai dizer assim: Pai, eu te agradeço, porque ocultastes, escondestes essas coisas dos sábios, mas revelastes aos pequenos. As crianças dos tais é o reino dos céus, e os pequeninos têm sabedoria relacional com Deus melhor do que qualquer adulto. E uma pena que a gente não está podendo fazer as nossas reuniões de oração, ou melhor, as nossas correntes de oração, no momento dos cultos, no momento do clamor, quando a gente dá a mão um ao outro para orar junto e sentir a presença de Deus através do irmão, sentir o calor, a vibração, o fervor. Quando tem aquele momento de oração, eu saio do meu lugar e vou pegar na mão de qualquer criança. Eu quero orar junto com as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração e a sua, mas das crianças Deus ouve. Então a gente vai para as crianças. E você que não tem essa estratégia, eu dou essa estratégia por irmão. Vai orar com os pequeninos, porque Deus ouve, mas Deus resiste ao soberbo. Sabedoria tem a ver com humildade. E conhecimento é uma outra relação. Passa mais uma aí. Algumas características de quem tem o dom. Se você não tem e deseja buscar esse dom, algumas características que você precisa identificar, entender, interpretar, para entender de fato esse ministério. Querido, conhecimento. Lembra que a gente viu? Conhecimento de primeira mão, experiência pessoal. Ele tem a ver com relacionamento com Deus. Não existe esse negócio de buscar sabedoria, de buscar conhecimento como dom, se eu não tenho o esforço, a dedicação mínima de me buscar aquilo que é possível. Existe um conhecimento de Deus que é completamente revelacional. Deus revela, mas existe um conhecimento de Deus que é completamente cognitivo, que é completamente acessível, que é completamente possível e que eu e você devemos buscar. Você não tem disciplina, a gente tem repetido isso tantas vezes. Talvez Deus queira falar alguma coisa comigo, talvez Deus queira falar alguma coisa com você. A gente não tem o cuidado mínimo, a disciplina mínima da leitura bíblica, da oração, a chamada
devoção, eu não tenho o mínimo. Como é que eu quero o máximo de Deus? E você está orando porque você quer sabedoria, você está orando porque você quer conhecimento, e ainda briga com Deus, porque Deus não te dá aquilo que você tem buscado. Mas vamos ser sinceros, como tem sido essa busca? Tem esforço? Nós vimos que o dom da exortação exige dedicação, está lá em Romanos 12, aquele que exorta, faça com dedicação. Mas você não quer se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Nós estamos ainda em fevereiro, esse ano não tem carnaval, de repente vai ser diferente. Dizem que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Como que vai ser esse ano, hein? Vai ser complicado, né? Mas para muitos crentes, todos os planos, os projetos e as alianças, os votos, terminam no carnaval. Porque a pessoa faz um propósito com Deus no final do ano. Quando chega em fevereiro, ela já desistiu. Olha, meu propósito esse ano, eu quero ler a palavra de Deus. Eu vou me dedicar X minutos por dia, eu vou me dedicar tantas horas por semana. O meu propósito esse ano é ter uma prática de jejum semanal, mensal, quinzenal. O meu propósito nesse ano é evangelizar a minha família. Eu vou investir tempo na salvação da minha esposa, do meu marido, no crescimento espiritual do meu filho, da minha filha. Você faz uns propósitos fantásticos em dezembro. Quando chega em fevereiro, a gente já abandonou o propósito. Querido, conhecimento, o dom do conhecimento é dado? Sim, é dado, mas exige relacionamento com Deus, existe conhecimento profundo da palavra, e a gente vai ver os exemplos bíblicos daqui a pouco. No caso do conselheiro, exige relacionamento com pessoas. Vamos ser sinceros, dá trabalho, você ser conselheiro, você ser mentor de alguém. Saber da vida do outro é um peso. Não é o psicólogo que tem o horário certo, deu 50 minutos da consulta, ele olha para o relógio, olha, a gente precisa terminar porque eu já tenho uma outra consulta. Não é aquele profissional que você vai embora, mas ele não conhece da sua vida profundamente, e nem você da vida dele. O conselheiro cristão, a gente viu, o dom da exortação anda junto. Quando Barnabé se propõe a aconselhar, a exortar Paulo, ele vai andar junto com Paulo. Quando o pessoal pega a pedra para atacar em Paulo, quem está junto apanha também. Nós precisamos, como é que eu e você desejamos aconselhar alguém, se a gente não conhece as pessoas? São falas jogadas ao ar. O verdadeiro conselheiro cristão, não é o conselheiro profissional. O conselheiro cristão é aquele que anda junto, precisa ter convivência. Discernimento, a gente já falou sobre isso lá no Ministério de Intercessão, mas cabe aqui também. Discernimento bíblico, discernimento emocional, discernimento espiritual. E queridos, para você que deseja, também é importantíssimo o estudo técnico. É importante você buscar muitos cristãos buscam, né, a psicologia como uma parceira, como até um caminho profissional, mas não apenas a psicologia. Você pode fazer cursos, você pode ler livros. Você quer ser conselheiro de pessoas, mas você não lê nada no tema. Você quer aconselhar jovens, mas você não entende nada. Já não é mais a sua geração. Não, mas na minha época a gente fazia isso, fazia aquilo. Passou, mano. As ideias hoje, o vocabulário hoje é outro. As demandas hoje são outras. Você quer aconselhar adolescentes, você quer aconselhar as crianças, você quer aconselhar os casais. Precisa investir tempo, precisa investir emocional, precisa investir em conhecimento técnico também. Vai lá em casa, vai lá na sua casa, não estou falando da minha, vai lá na sua casa. E dá uma olhada na sua estante de livros. Qual material que você tem que vai te dar um suporte como conselheiro?
Aí tem todos os gibis do Homem-Aranha. Tem todos os gibis. Me dá um outro exemplo aí, Samuel. Tem todos os livros do Senhor dos Anéis. Mas você não tem nada de aconselhamento. Você não estuda a Bíblia profundamente. Você não lê nada tecnicamente. E você quer que Deus te dê. Meu, você tem fé, hein? Você tem uma fé incrível. Porque não tem sido esse o procedimento de Deus. Deus, de fato, tem dado àqueles que buscam em espírito e em verdade. Eu quero esse conhecimento. Vamos ver alguns exemplos do dom de conselho? Antigo Testamento. Tem gente que vai adquirir, lembra no começo a palavra gnosis é o conhecimento dado em primeira mão, é o conhecimento dado pela experiência, é o conhecimento no relacionamento direto. Tem gente que vai se tornar conselheiro pela dor. O texto bíblico vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobremaneiramente. A dor também é pedagógica. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu gosto, a gente passou quase um ano, os domingos de manhã, fazendo mensagens, reflexões em Jó, e eu gosto de pensar que esta declaração não é a declaração de um pai ou de uma mãe. Às vezes os pais e as mães têm visões dos filhos que não existem, né? Olha, meu filho é tão lindo. E a gente olha, mãe, tão lindo. Né, Dô? Então, né? Na escola, né? O menino tem uma dificuldade com a matemática, tem uma dificuldade com a educação artística, não consegue fazer uma linha reta, né? O pai e a mãe chegam: nossa, meu filho é um gênio. E a gente: pai, mãe, né? Com aquele sorriso, porque os pais, e glória a Deus por isso, né? Os pais têm uma visão muito boa, muito fervorosa dos seus filhos. Mas aqui não é um pai e uma mãe humana que declara que Jó era reto. Deus não é dado ao exagero. Se Deus falou que Jó era reto, é porque Jó era reto. Se Deus falou que Jó era íntegro, era porque ele era íntegro. Se Deus falou que ele era temente, é porque de fato Jó era temente a Deus. Só que Jó passa tudo aquilo que eu e você conhecemos da história. Ele perde suas posses, ele perde seus bens, ele perde seu status, ele perde sua família, ele perde sua saúde. Ele passa, talvez, para alguns estudiosos, meses, para outros anos. Ele passa de tribulação, aflição, dor e sofrimento, para somente depois ele dizer lá no capítulo 42, eu te conhecia de longe, do que os outros falavam. Eu te conhecia da experiência do meu pai, eu te conhecia da experiência da minha mãe, eu te conhecia da experiência da minha avó, mas agora, depois de tudo que eu passei, agora é que eu sei quem tu és. Talvez, querido, talvez a tua luta, a tua dor, o teu sofrer seja um preparo de Deus para você se tornar um conselheiro dentro de alguma área ministerial da igreja. Aí você pensa: puxa, mas Deus não podia fazer diferente? Ao invés de fazer eu sofrer tudo isso, não podia dar um livrinho explicando? Querido, a gente não entende os caminhos do Senhor, mas a gente crê que Ele é Deus e que tudo o que Ele faz tem um fim proveitoso. Jó aprende a palavra, o conselho de Jó, através do sofrimento. Passa mais uma aí, Antigo Testamento, Daniel, diferente de Jó. Daniel se torna um conselheiro, inclusive conselheiro de povos estranhos, né? Daniel faz parte da corte, ele é conselheiro de Nabucodonosor, de Beltesazar, de Dario. E aí diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Como é que Daniel entendeu, querido? Pelos livros.
que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, ele estava lendo Jeremias, ele estava acompanhando, ele vai poder dar conselho às pessoas, ele tem uma experiência com Deus através da devocional, ele tem uma experiência com Deus através da oração. Lembremos que 3 vezes ao dia Daniel se retirava para orar. Não foi uma leitura que caiu de paraquedas. Nossa, nunca tinha visto isso na Bíblia, lógico. Como tem sido sua prática de oração e leitura da palavra? Daniel, quando foi observado pelos seus adversários, só acharam uma coisa para complicar a vida dele. Tinha que ser na fé dele. Se pararem para observar na minha vida, vão fazer uma lista. Na sua vão fazer uma lista. Em Daniel acharam uma coisa: a gente só vai pegar ele se for na sua fé. Porque assim como Jó, Daniel era um homem temente, justo e que se apartava do mal. O dom de conselho desenvolvido através do estudo e da oração. Em Jeremias já é diferente. Jeremias é um personagem que também passa, como Jó, pela dor, pelo sofrimento, passa pela perseguição, mas de alguma forma Deus dá para compor o ministério dele. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Então os pastores dados por Deus, eles têm um conhecimento e uma inteligência bíblica. A gente não está falando de inteligência financeira, de inteligência filosófica, de inteligência mecânica, de negócios, de carros, disso, daquilo. A gente está falando de inteligência ministerial. E Deus dá àqueles que Ele mesmo escolhe, àqueles que Ele mesmo separa. 1 Coríntios 12, que nós lemos: o Espírito dá a uns palavra de sabedoria, o mesmo Espírito dá a outros conhecimento. E nós vemos isso no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Só que agora eu quero dar uma pitadinha. A gente dá uma pitada nesse conhecimento. Passa mais um aí. Jesus era um ser humano. Lembremos que os milagres que Jesus opera não é os milagres do Deus divino operando, é um homem. É um homem. Porque Jesus tinha aberto mão da sua divindade. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi visto, reconhecido em figura humana, foi visto e reconhecido na qualidade de homem, foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de uma maneira sobrenatural, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus era um ser humano comum. Jesus tinha fome, tinha frio, se irou, se entristeceu. Jesus foi tentado. Se ele foi tentado, é porque era passível dele cair em pecado. Jesus era um ser humano comum. Quem faz os milagres, quem multiplica os pães, é um ser humano comum que está em relacionamento pleno com o Espírito Santo de Deus. Até por isso, no texto de João, capítulo 14, Jesus vai dizer o seguinte: se tiveres fé, fareis estas mesmas obras, e outras maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. Então quem está fazendo o milagre não é a divindade, é o Jesus homem. E aí diz o seguinte, Natanael vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Filipe diz assim: achei o Cristo, vem cá. E Natanael desdenha: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus vai dizer: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira.
Há duas interpretações, pelo menos duas interpretações para este texto. O eu te vi debaixo da figueira foi um conhecimento, uma visão, uma revelação que Jesus teve e que naquele momento, naquele contexto, antes daquele encontro, Natanael estava numa figueira. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais rebuscada, vai dizer que a história de Natanael, do seu passado, estava relacionada à figueira. Quando Jesus nasce, lembremos que a geração de Jesus foi morta, todos os meninos foram mortos porque Herodes temia o rei. E assim como na época de Moisés, que foi lançado ao rio para que tentassem salvar a vida dele, muitas mães esconderam seus filhos, meninos, para que não fossem mortos pelos soldados. E tem uma tradição que vai dizer que Natanael teria sido escondido. E a história de Natanael começa nesse entorno da figueira. E quando Jesus fala assim, olha, eu te vi, eu sei da sua história, eu sei como começou a tua trajetória, Natanael travou. Como? Se eu não conheço ele, como que ele sabe isso? Que conhecimento é esse? Isso é revelação de Deus. Deus revela. Deus vai revelar para que nós possamos abençoar, aconselhar pessoas. Mas, querido, se a gente, de novo, não tem domínio do conhecimento possível, como é que a gente quer que Deus nos dê o conhecimento oculto, o conhecimento revelado? E eu não estou falando de profecia, que é um conhecimento a respeito de um evento futuro, o vidente, que a gente tem no Antigo Testamento, por exemplo. Não estou falando da profecia, que é a revelação da palavra escrita. A gente está falando de Deus revelar algo pontualmente, para trazer cura, para trazer libertação. Natanael, eu sei da tua história, eu sei do teu passado. E Natanael se permite andar com Jesus. E na sequência Jesus inclusive brinca com ele, porque eu disse que te vi na figueira, você me aceita? Coisas maiores acontecerão, coisas maiores você verá, você vai ver os anjos agindo, descendo dos céus. Os escribas e fariseus arrazoavam, conversavam, Jesus está ali, a história que você conhece, se repete em tantas vezes, Jesus perdoando pecados de alguém, e os fariseus questionando, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Aqui também tem duas possibilidades. Como é que Jesus conhecia o pensamento deles? Primeira possibilidade, Jesus andava com eles. Jesus não andava no meio do povo. Jesus andava no meio dos fariseus. Jesus comia com os pecadores. Jesus sabia a mente dele, humanamente falando, mas também a revelação. E naquele momento foi revelado, de novo, Jesus não era, nesse momento, o ser humano Jesus não era onisciente. Jesus não era onisciente. Jesus não era onipresente. Jesus não estava em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus era um ser humano. Se ele está aqui, ele está aqui, não pode estar lá. Como é que Jesus sabia? Porque Deus Pai revelou. E Deus revela coisas para que nós possamos abençoar pessoas. Vamos ver mais um exemplo do Novo Testamento? Pedro. Se Jesus tinha relacionamento porque estava no meio do povo, porque comia, andava junto e conhecia a cabeça das pessoas, Pedro também tinha um relacionamento com a igreja, que ele de alguma forma iniciou ali em Atos 2 com a manifestação do Espírito, Atos 3 com a cura do coxo à frente do templo, Atos 4 e 5 com as pregações. Pedro tinha uma identidade. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Era possível Pedro saber que Ananias e Safira tinham vendido uma propriedade? Era possível.
que vender uma propriedade era. Não é uma coisa absurda de saber que eles tinham. De repente está na mesma igreja, as pessoas sabem, né? A pessoa foi viajar, a pessoa trocou de carro. Hoje está mais fácil, porque tem a rede social, a gente fica sabendo mais fácil. Poxa, o irmão fez um churrasco lá, nem me chamou, né? Então a gente fica sabendo dessas coisas. Mas não era algo oculto, era possível ele saber que Ananias e Safira venderam uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. O acordo de Ananias era com a sua mulher. Isso Pedro não sabia. Pedro não sabia que eles tinham embolsado parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Foram pagar de gatinho na igreja. Tinha um tal de Barnabé que tinha vendido sua propriedade e tinha abençoado os irmãos. Barnabé ficou, entre aspas, famoso por aquilo. O pessoal achou bonito, legal, esse negócio da dízimo, da oferta, vai lá na frente, os irmãos dão glória a Deus, aleluia, que foi uma oferta abençoada, vamos fazer? Vamos, só que vamos esconder parte do valor, não vamos dar tudo também, né? Vamos esconder parte. Foi o que Ananias e Safira acordaram. Isso Pedro não sabia. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria seu? Opa, como é que Pedro sabia desse detalhe? Só tem duas possibilidades. Ou a pessoa que vendeu comentou com Pedro o valor, e quando Ananias e Safira chegou lá o valor era diferente, ou Deus revelou. E como Pedro declara que a mentira foi ao Espírito Santo, fica muito claro que houve uma revelação do Espírito Santo. Veja, na semana passada a gente falou sobre a sabedoria de Salomão, naquela situação das duas mulheres, das duas prostitutas, e Salomão, numa atitude sábia, ele simula que vai cortar a criança ao meio, para que uma das mães reagisse com misericórdia. Aqui não foi sabedoria, aqui foi conhecimento de causa, foi revelado, dom do conhecimento. Deus revela coisas aos seus santos, Deus revela coisas aos seus ministros, Deus revela coisas aos seus pastores, Deus revela coisas aos seus conselheiros. Tem coisa que Deus revela, e só Deus pode revelar. Queridos, dons de exortação, dom de sabedoria, discernimento, a gente já tinha visto lá atrás, e hoje dom do conselho. Às vezes isso acontece muito dentro do ministério pastoral. Você vai aconselhar, por exemplo, dois irmãos que estão em briga dentro da igreja. É o tal do disse que me disse. E um vem e diz assim: pastor, foi amarelo. O outro diz: não, foi vermelho. Como é que a gente trata esse tipo de coisa? Questões de casamento. E a esposa diz: pastor, foi na cozinha. O outro vai dizer: não, foi na sala. Um vai dizer foi laranja, o outro vai dizer foi banana. E ninguém recua. O ser humano é terrível. As pessoas não buscam, muitas vezes, no aconselhamento, a resolução do problema. A pessoa, ela quer sair por cima, ela quer sair vitoriosa, ela quer sair vencedora. Ela não recua, não se arrepende, não baixa a guarda. Como é que a gente age? Deus é quem revela, Deus é quem dá o conselho. Você deseja ser um conselheiro na igreja, você deseja ser um mentor. Algumas coisas precisam fazer parte da tua busca constante. Primeiro, maturidade, experiência, profundidade na fé cristã. Apesar de maturidade tem a ver com o tempo, a gente já viu em outros exemplos, a gente nem separei o texto, mas a gente já tinha visto, se eu não me engano, acho que foi no dom de discernimento mesmo, a história dos dois profetas, lá em 1 Reis, capítulo 12 e 13, onde o profeta mais velho não tem o mesmo discernimento que o profeta mais novo. O discernimento não estava no tempo de casa, o discernimento estava no tempo com Deus.
Nós precisamos ter maturidade cristã. Precisa ter estabilidade pessoal. Como é que a gente vai confiar, às vezes, a nossa intimidade do casamento, das nossas finanças, da nossa saúde, para um conselheiro estável? Gente de pavio curto, gente que qualquer coisa sai espanando, gente envolvida em fofoca. Não dá, querido, não dá, não dá. Não dá. A pessoa está envolvida com fofoca ou protege o fofoqueiro? Não dá. Tem que ser apaixonado por pessoas, tem que estar junto, tem que ter disponibilidade. Nós citamos aqui, vou repetir, Barnabé e Paulo. Barnabé largou tudo o que tinha e foi andar com Paulo. Tem que gastar tempo. Para Deus te revelar o oculto, você tem que estar ciente daquilo que é possível. Você vai aconselhar o casal, você vai gastar tempo, você vai tomar café junto, você vai receber eles na sua casa, você vai na casa dele, você vai gastar tempo com o jovem, com o adolescente. Esse negócio, um papo só, só se for milagre. Milagre. E precisa ter esse combozinho. Passa lá no guichê do Espírito Santo e pede esse combo. Fala que você quer o número 1, que é o Ministério de Aconselhamento, com exortação grande, com dobro de sabedoria, com recheio transbordante de conselho, e de sobremesa você quer discernimento com calda, que venha com bastante recheio. Porque senão, queridos, a gente vai estar dando palavras para as pessoas que não trazem cura, que não trazem arrependimento, que não trazem transformação. A gente encerra hoje